Sou o professor Fábio e nós vamos ver os conceitos básicos de cinemática. O primeiro é o referencial, certo? Por que existe o referencial? Imagina um ônibus andando a 80 km por hora. Se eu te perguntar qual é a velocidade do motorista, tu vai dizer assim, está dentro do ônibus? 80 km por hora. Mas alguém pode pensar assim, não, mas ele está sentado, então ele está parado, a velocidade é igual a zero. Então a gente chega à conclusão que a velocidade do motorista vai depender de onde tu está vendo o fenômeno físico. Se tu te imaginar numa parada de ônibus e o ônibus passar 80 km por hora, tu vai ver que o motorista está a 80 km por hora. Mas se tu te imaginar dentro do ônibus, sentadinho, tu vai ver o motorista também sentado. Para ti ele vai estar parado. Então esse depende de onde você vê o movimento, não é? O fenômeno é chamado de referencial. Então o que seria o referencial? É de onde se vê. É de onde se vê. Né? Dependendo de onde eu vejo, um corpo pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. Se usa muito o termo referencial inercial. O que é um referencial inercial? É aquele referencial que a força resultante dele é igual a zero, ele está em equilíbrio. Na prática significa que ele está em repouso, parado, ou ele está em MRU, tá? Isso aí a gente vai ver direitinho assim, lá nas leis de Newton, né? Para ver que um corpo que está em equilíbrio, ele tem aceleração igual a zero, e os dois casos que tem aceleração igual a zero é quando ele está parado ou ele está em MRU. Bom, quando que um corpo está em repouso? Quando ele não muda a posição em relação ao referencial. Pessoal, essa palavra posição é muito importante, não é distância. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tu tá no meio do campo e vem um quero-quero e começa a andar na tua volta, fazendo um movimento circular, te deixando exatamente no centro. O quero-quero está se movimentando, ele está em movimento. Quem está aqui no meio vai ver o quero-quero se movimentando e observa que ele mantém sempre a mesma distância, que é o raio da trajetória, tá? Então é errado falar que repouso quando não muda a distância. Repouso é quando não muda a posição em relação ao referencial. Observe que o quero-quero está mudando a posição em relação ao referencial, ele está em movimento, mesmo mantendo a mesma distância. Já o movimento é o contrário. Quando o corpo muda de posição em relação ao referencial, nós temos o movimento. Observe esse esquema aqui que é bem importante. Quando um corpo A vê um corpo B em repouso, o corpo B também vê o corpo A em repouso. Então, por exemplo, esse referencial aqui, ó, ele está vendo o quero-quero se movimentando. O quero-quero também vê aquele corpo se movimentando, vai estar para trás. É aquela história, né, que tu tá andando de ônibus ou de automóvel, tu vê os postes na rua. Tu vê os postes se movimentando. Se eu botar uma filmadora no poste, ele vai ver tu também te movimentando, passando na frente, tá? Agora, se o corpo, o A está em movimento, ó, em relação ao B, o B também está em movimento em relação ao A, certo? Então, se um referencial vê o outro em repouso, ele também te vê em repouso. Se tu vê alguém em movimento, essa pessoa também te vê em movimento. Esse esquema é bem importante para resolver exercícios. A trajetória de um corpo. O que seria a trajetória? A união de todos os pontos onde o móvel passa. Isso é imaginário. Por quê? Porque quando um objeto se movimenta, ele não deixa um rastro, tá? A não ser que seja uma lancha, que o motor sacode a água e deixa aquela espuma. Daí tu vê aquela espuma em linha reta, tu sabe que a lancha está andando em linha reta. Se tu vê aquela espuma fazendo uma curva, tu sabe que a lancha está fazendo uma curva. Mas em geral, a trajetória não deixa rastro. Aqui eu tenho um exemplo bem simples aqui, né? São duas goleiras, é um campo de futebol, e o goleiro vai bater o tiro de meta. No momento que o goleiro bate o tiro de meta, desprezando a resistência do ar, a bola vai subir, chegar num ponto mais alto e vai descer. Bom, qual é a trajetória? Daí nós sabemos que a trajetória é a união de todos os pontos onde o móvel passa. Daí tu vai ver isso aqui e vai dizer assim, Fábio, isso aqui é uma parábola. Isto vai ser visto para quem estiver na arquibancada lateral do estádio. Então olha só, o torcedor que estiver na arquibancada lateral, ele vai ver uma parábola. Essa parábola é esta curva, certo? Mas todo mundo no estádio vai ver a mesma trajetória? Não. Quem estiver atrás do gol aqui, o que vai acontecer? Um torcedor atrás do gol, ele vai ver a bola subir
ir no ponto mais alto e descer em linha reta. Então, para um torcedor que está atrás do gol, seria uma reta a trajetória. Ah, mas tem trajetórias diferentes? Tem, para o torcedor que está na arquibancada lateral e para o torcedor que está atrás do gol. Ou seja, a trajetória depende do referencial. Olha como eu botei em vermelho aqui, porque é bem importante. Então, para referenciais diferentes, eu posso ter trajetórias diferentes. Agora, tem dois conceitos que o aluno confunde bastante. Um é de distância percorrida e o outro é de deslocamento. A distância percorrida é escalar e o deslocamento ele é vetorial. A distância percorrida é tudo que o móvel anda. Se o móvel foi e voltou, tu soma tudo que ele andou, certo? Quando eu saio de uma cidade e vou até outra cidade, o meu odômetro, que está dentro do velocímetro, ele me marca a distância que eu andei. Mas aquela distância não é em linha reta. Aquela distância é fazendo todas as curvas. Isso na nossa vida prática é muito interessante. Porque eu tenho que fazer cálculos para combustível, por exemplo. Quanto que eu tenho que botar de gasolina para mim ir de uma cidade A até uma cidade B? Eu preciso saber tudo que eu vou andar. Se tiver um desvio bem grande, isso aí vai ter que ser contado. Isso nós chamamos de distância percorrida. O que é a distância percorrida? É tudo o que o móvel anda, certo? E existe o deslocamento, que é um vetor. Se é um vetor, ele é uma seta. Ele vai unir o início ao fim, em linha reta. É como se eu fosse da cidade A até a cidade B, em linha reta. Então, uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Então, se diz que o deslocamento é a menor distância do início ao fim. Do início ao fim da minha trajetória. A gente tem como exemplo aqui, ó, certo? Então eu tenho aqui, o cara tá início e fim. Ele está saindo da cidade A e está indo para a cidade B. Ele faz algumas curvas e eu tenho que saber essa distância percorrida para fazer um cálculo de combustível, como eu falei para vocês. Né? Então eu vou somar toda essa distância aqui, que nós chamamos de distância percorrida. Mas a menor distância do início ao fim, que é um vetor, olha só, é uma linha reta, nós chamamos de deslocamento. Para te entender bem, observe o exemplo aqui. Vai sair da cidade A e vai até a cidade B. Ele anda 5 km em linha reta, ele dobra, isso aqui é uma vista superior, né? 5 km, ele dobra, anda mais 10 km, mais 3 km, mais 4. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida é o quê? É tudo que o móvel anda. Então ele andou 5 km, mais 10 km, mais 3 km, mais 4 km. Vamos somar? 10 com 5 dá 15, com 3 dá 18, 18 com 4 dá 22 quilômetros. Esse automóvel andou 22 quilômetros. Agora, qual é o deslocamento? O deslocamento é a menor distância do início ao fim e é um vetor. Então, tu vai unir aqui, ó, do início ao fim, ó, tu vai fazer uma reta aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu deslocamento. Eu vou botar só um D aqui, para não ficar muito poluído o nosso desenho, vamos botar um D grande aqui, ó, com uma seta, ó. Esse aqui é o meu deslocamento, certo? Como é que eu faço o cálculo para calcular essa distância inclinada? Parece difícil, né? O que tu vai fazer? Tu vai fazer um triângulo retângulo, forçando o deslocamento ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Porque daí tu aplica Pitágoras, né? Então eu vou fazer o triângulo aonde? Ó? Eu vou juntar essa parte aqui, ó, vir reto aqui e aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo e o meu deslocamento é hipotenusa, certo? Aqui nós temos 5 quilômetros, mas só nesse trechinho aqui, ó, nesse primeiro trecho. Quanto é que vale isso aqui? Ó? Isso aqui vale os 3 daqui de baixo e os mesmos 3 lá de cima. Então eu vou botar aqui 3 quilômetros. Quanto é que vale essa altura aqui? Bom, tudo isso vale 10. Se eu já tenho 4 aqui, quanto é que tem que ser essa parte? 6 quilômetros. Porque 6 quilômetros mais 4 dá os 10 daqui. Então eu fiquei com esse triângulo retângulo, certo? Que eu vou passar limpo aqui do lado para a gente fazer o cálculo. Eu tenho esse cateto, né? Que é 5 mais 3, eu tenho 8 quilômetros. Eu tenho esse cateto aqui, que é 6 quilômetros. E eu vou ter o meu deslocamento que eu estou chamando de D aqui, ó. D. Bom, quem já conhece um pouquinho de matemática sabe que eu caí num triângulo pitagórico aqui que não precisaria nem cálculo, que é o 3, 4, 5 e o dobro, 6, 8, 10. Mas a gente vai aplicar o Pitágoras aqui, que diz que a minha hipotenusa ao quadrado
é a soma dos meus catetos ao quadrado, 6 ao quadrado e 8 ao quadrado. O meu deslocamento ao quadrado vai dar 36 mais 64. Meu deslocamento ao quadrado vai dar 100. Tiro raiz dos dois lados, eu fico que D igual raiz de 100, que isso aqui vai me dar 10 quilômetros. Então tem deslocamento de 10 quilômetros. Professor, o deslocamento vai ser sempre menor do que a distância percorrida? Quase sempre, tá? Quase sempre. Olha só, eu tenho a minha distância percorrida e o deslocamento em linha reta é a menor distância. Quando é que vai coincidir os dois valores? Quando eu tiver um movimento retilíneo e sempre no mesmo sentido. Olha só, o móvel andou em movimento retilíneo no mesmo sentido. Ele andou 5 km e depois ele andou 4 km. Qual foi a distância percorrida por ele? A distância percorrida por ele vai ser 5 mais 4, 9 km. Qual é o deslocamento? É a menor distância do início ao fim. Como é retilíneo, é linha reta, o meu deslocamento vai ser igual a quanto? Vai ser 5 mais 4, 9 quilômetros também. Deslocamento é um vetor. Se você está gostando da nossa aula, dá um like aqui embaixo e descreve no nosso canal Delta Medicina Online. Pessoal, vamos falar sobre velocidade agora. Toda velocidade representa uma rapidez. Se eu quero fazer alguma coisa mais rápido, eu tenho que aumentar a velocidade. Se eu viajar 80 km por hora, eu tenho uma rapidez para chegar no lugar. Se eu viajar 120 km por hora, numa velocidade maior, eu vou levar menos tempo, porque eu estou mais rápido. Então, em geral, a palavra velocidade me lembra o que é rapidez, tá? Primeira velocidade que a gente vai estudar aqui é a velocidade instantânea. O nome já diz, velocidade instantânea. Tu tá andando de automóvel, tá olhando o teu velocímetro. Daí tu olha assim, estou a 80 km por hora. Quando tu olha para frente, tem um obstáculo, um animal na pista. Tu já freia e imediatamente, no instante depois, tu já está em outra velocidade. Então nós andamos de automóvel, por exemplo, e em cada instante nós temos uma velocidade diferente. Para isso a gente tem que encurtar o tempo. Num tempo muito pequeno, a velocidade é considerada instantânea. Observe que eu tenho uma trajetória aqui e eu marquei alguns pontos, o 1, 2, o 3 e o 4. Cada ponto vai ter uma velocidade. Ah, professor, pode coincidir de ter o mesmo valor? Sim, pode ter o mesmo valor, tá? Se for no movimento retilíneo, pode até ter a mesma velocidade, ter o mesmo vetor. Mas aqui, cada ponto tem uma velocidade. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a velocidade instantânea, o módulo é o tamanho do vetor. Observe que nessa curva aqui, ele aumentou a velocidade do V1 para o V2, porque o V2 tem um tamanho maior do que o V1. De 2 para 3, aumentou bastante a velocidade, cresceu bastante o vetor. E do 3 para o 4, ele reduziu o valor da velocidade, porque diminuiu o vetorzinho, certo? A conclusão que nós chegamos é que quando nós temos uma trajetória, a velocidade instantânea ela é sempre tangente à trajetória. Então a minha velocidade, o vetor velocidade, que é a velocidade instantânea, sempre é tangente à trajetória. A gente vai estudar o movimento circular uniforme, por exemplo, ó. E o que acontece? Se o movimento é no sentido anti-horário, quando o móvel estiver nesta posição aqui, a velocidade é tangente, ó. Quando o móvel estiver nesta posição, a velocidade é tangente. Quando ele estiver nesta posição, a velocidade dele é tangente. Sempre vai ser tangente à trajetória. É muito usado a velocidade média, certo? E a velocidade média, nós temos a velocidade escalar média, isso é importante, e a velocidade vetorial média. Lógico que a velocidade escalar média, ela é uma grandeza escalar, e a velocidade vetorial média é uma grandeza vetorial. Acabamos de ver que tem dois tipos de distância. A distância percorrida, que é escalar, e nós temos o deslocamento, que é um vetor. Isso que vai mudar de uma para outra. Observe, a fórmula é a mesma, né? Porque velocidade é uma razão de distância por tempo. Então tem que a velocidade média é a distância percorrida pelo tempo total. Já a velocidade vetorial média é o deslocamento, porque o deslocamento é um vetor também, dividido pelo tempo total. Vamos ver isso na prática, qual é a diferença, né? Nós já vimos que a diferença de distância percorrida e deslocamento, que a distância percorrida eu tenho que somar toda a distância que o móvel andou. E o deslocamento é uma reta do início ao fim. Observe aqui, eu tenho um exemplo aqui, numa pista de Fórmula 1, tem 5 km a volta, 5 km a volta. E o grande prêmio vai ser feito de 70 voltas.
Então os automóveis vão andar quanto? 70 vezes 5, ó. 70 vezes 5. Isto vai dar 350 quilômetros. 7 vezes 5, 35. 350 quilômetros vai ser todo o grande prêmio, certo? E o primeiro colocado fez esse grande prêmio no tempo de 2 horas. Eu tenho a velocidade média e a velocidade vetorial média para calcular. Se eu quero a velocidade média, escalar média, aqui é a distância percorrida. Qual foi a distância percorrida? 350 quilômetros, num tempo total de 2 horas. Quanto é que é a metade de 350? Vai dar 150 com 25, 175 quilômetros por hora. Nesse momento deve estar pensando assim, Fórmula 1 a 175 quilômetros por hora? Pessoal, isso é uma velocidade média. A velocidade média significa que tem momentos que o móvel anda acima dessa velocidade e momentos que ele vai andar abaixo. Nesse grande prêmio, eles vão parar nos boxes, que vai ter velocidade zero, abaixo. Em compensação, algumas retas vão chegar a 280 km por hora. Nas curvas eles vão baixar, então eles vão estar variando a velocidade acima e abaixo dessa velocidade média. Agora a velocidade vetorial média. Os carros saem na linha de partida, que é bem na frente dos boxes. Eles dão as 70 voltas e terminam no box. Qual foi o deslocamento dele? É a menor distância do início ao fim. Eles saíram de um ponto, deram 70 voltas e terminaram praticamente no mesmo ponto. Vamos considerar que o deslocamento deles foi praticamente 0 quilômetros no final da prova. E em 2 horas, eu vou ter o meu vetor velocidade média de 0 quilômetros por hora. Quem vai ganhar o grande prêmio vai ser quem tiver a maior velocidade média no final. Bom, vamos pegar um exemplo prático aqui do dia a dia. Tu quer fazer uma viagem da cidade A até a cidade B, certo? Tu tem que saber quanto que tu vai andar da cidade A até a cidade B. Então vamos pegar aqui da cidade A até a cidade B, tem 320 quilômetros, certo? Nesta viagem, tu não vai conseguir manter sempre a mesma velocidade. Tu vai parar em pedágio, tu vai acelerar em ultrapassagens, tu vai andar numa velocidade mais ou menos daquela que tu gosta de viajar, tu vai diminuir a velocidade atrás de um caminhão que está muito lento, então a tua velocidade vai ter vários valores durante a viagem toda, né? Mas é interessante tu saber a velocidade média, não é? Para saber a rapidez. Se a minha velocidade média é alta, significa que foi rápida a minha viagem. Se der muito baixa a minha velocidade média, é porque eu demorei muito para fazer essa viagem. Então observe como é que eu faço. Eu sei que da cidade A até a cidade B, isso aqui tu procura no Google, né? Vai te dar lá 320 quilômetros. Então eu sei que é uma relação de distância por tempo. Eu vou botar aqui 320 quilômetros, isso aqui vai ser feito num total de quanto? Ele vai sair às 14 horas, porque é o tempo total nas duas situações, saiu às 14 horas e chegou às 18 horas. Saiu às 2 da tarde e chegou às 6 da tarde. Tu vai fazer 6 menos 2, 4 horas de viagem. 320 por 4, isso vai me dar 80 quilômetros por hora. Significa que o meu motorista aqui foi da cidade A até a cidade B sempre com a mesma velocidade? Não. Na realidade, o que acontece? É a velocidade média. Tem trechos que ele andou a 120, tem trechos que ele andou a 60, 40, ele foi viajando com velocidades diferentes. Mas esta é a minha velocidade média. É um equivalente de fazer toda a viagem com o mesmo valor. Bom, nós temos um probleminha. Observe que a gente está em quilômetros por hora, que é a unidade usual do Brasil. Tá? Nos Estados Unidos é milhas por hora. Então, quando a gente tem uma unidade usual, e os problemas traz no sistema internacional, tem que saber converter. Então eu vou ter que converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Pessoal, como é que eu faço essa conversão? O aluno já sabe que o fator é 3,6. Por que 3,6? Porque uma hora tem 3.600 e 1 quilômetro tem 1.000 metros. 3.600 por 1.000 dá o 3,6. Certo? Mas como é que tu faz? Quando que eu divido e quando que eu multiplico? Essa é a maior dúvida do aluno. Tu vai pensar assim, ó. Se eu estou aqui, ó, 80 km por hora, quilômetro e hora são unidades grandes. 1 quilômetro é grande, 1 metro é pequeno. 1 hora é grande, 1 segundo é pequeno. Então tu vai ter aqui de grande passar para pequeno, que seria essa situação. Eu estou em quilômetros por hora, quero passar para metros por segundo. Eu estou nas unidades grandes, quero passar para pequeno. Quando tem algo grande e tu quer transformar em pequeno, tu divide para ficar pequeno.
E quando tem algo pequeno e quer passar para grande, tu multiplica. Então, se eu tiver em metros por segundo e eu quero passar para quilômetros por hora, de pequeno eu vou passar para grande, eu vou multiplicar. Fazendo a divisão por 3,6 de quilômetros por hora para metros por segundo, observe, quilômetro e hora é grande. Eu quero transformar para pequeno, metros por segundo. Se eu fizer 72 km por hora por 3,6, fizer à mão a continha, vai chegar a 20 metros por segundo. Por que eu estou te mostrando isso? Porque velocidade de carro, em física, geralmente os exercícios é 72 km por hora. Ah, professor, se vier um trem, é mais lento o trem. O trem vem a 36 km por hora. Por quê? Porque a metade de 72, isso vai me dar 10 metros por segundo. Então o aluno começa a pegar a prática. Mas um carro que vem rápido, tá? Carro rápido, 108 km por hora, certo? Por que 108? Porque 72 mais 36, dá 8, 3 com 3 dá, 7 com 3 dá 10. É a soma dos dois. 10 mais 20, 30 metros por segundo, tu faz rapidamente. Aí aquele carro em altíssima velocidade, ele vai vir em 144 km por hora, porque é o dobro de 72. Daí o aluno faz direto. 72 ele sabe que é 20, 144 vai ser quanto? Vai dar o dobro, vai dar 40 metros por segundo. E avião, pessoal? Avião. Pessoal, velocidade de avião é o seguinte, se 72 km por hora é 20 metros por segundo do carro, o avião vamos botar 720 km por hora, é o que aparece nos exercícios, para facilitar a tua vida. É 10 vezes maior, se aqui é 20, aqui vai dar 200 metros por segundo. Outra grandeza importante é a aceleração. Nós vamos ver aqui a aceleração tangencial. Tá? A aceleração representa uma mudança de velocidade. Até a aceleração centrípeta representa uma mudança de velocidade em direção e sentido. Mas aqui, a aceleração tangencial nesse momento, para a gente ter uma ideia de aceleração. Se a aceleração é o índice que me mostra a mudança da velocidade do móvel, tem que aparecer a mudança de velocidade na fórmula. Olha que a aceleração é a mudança de velocidade, variação de velocidade representada pela letra delta. Então nós temos aceleração é variação de velocidade pela variação de tempo. Toda variação, todo delta é final menos inicial. Então variação de velocidade, velocidade final menos inicial, variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Qual é a unidade de aceleração? Eu já sei, é metros por segundo ao quadrado. Pessoal, presta atenção como é que eu coloquei. A unidade de aceleração, ΔV, metro por segundo. E tempo por segundo. Por segundo significa em 1 segundo. Por que eu estou botando assim e a gente usa metro por segundo ao quadrado? É a mesma coisa? É. Só que desta maneira eu estou vendo que a minha aceleração é quanto que eu estou variando a minha velocidade a cada segundo. Se o exercício me traz que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, está me dizendo que a cada segundo a minha velocidade está variando de 3 metros por segundo. Observe o esquema embaixo aqui. Começou o exercício, tempo zero, a minha velocidade é 6. Passou um segundo, aumentou 3 na velocidade. Se a velocidade era 6, aumentou 3, a velocidade é 9 metros por segundo. De 1 para 2 segundos, passou mais um segundo. Ele ganha mais 3 na velocidade. Se era 9, somou mais 3, isto vai me dar 12 metros por segundo. Passado mais um segundo, o que aconteceu com a velocidade dele? A velocidade que era 12, passou mais um segundo, ganhou mais 3. 12 mais 3, 15 metros por segundo. Observe que a velocidade está aumentando em módulo, porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido.